nesta manhã para a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, o versículo 1. Abra comigo nesta manhã, nesta porção das Escrituras. Mateus capítulo 3, o versículo 1. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O título desta mensagem nesta manhã é João Batista, o embaixador do Rei Jesus Cristo. Meus queridos, observe este versículo mais uma vez. E naqueles dias, nos diz Mateus, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. João Batista, um dos grandes heróis do Novo Testamento, a profunda inspiração para nós aqui neste capítulo 3. Muitas vezes nós temos uma atitude que nos leva a pensar que estas genealogias da Bíblia, ou essas descrições de caráteres de personagens bíblicos, são mera curiosidade intelectual bíblica para nós, mas de maneira nenhuma. Tudo que está contido na palavra de Deus, cada vírgula, não só as verdades comunicadas, mas a estrutura na qual estas verdades são ordenadas, é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Está aqui, como nos diz o apóstolo Paulo, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. E nós queremos dar continuidade nesta manhã a esta série de estudos no Evangelho de Mateus. Então chegamos a este ponto quando devemos, por necessidade, lidar com João Batista. Ninguém igual, ninguém semelhante a João o Batista, aquele que foi enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele tinha por volta de 30 anos aqui neste capítulo 3, quando ele inicia o seu ministério. 29, iniciando os seus 30 anos aqui. Você se recorda que João Batista era primo, meio primo, isto é, do Senhor Jesus Cristo, que era uma diferença apenas de 6 meses a mais do que o Salvador. Filho de pais idosos, Zacarias e Isabel, como você já leu. Nos é dito que eram um casal, Zacarias e Isabel, peculiarmente piedoso, de uma piedade bastante conhecida e sincera diante do Senhor. Nós lemos também no capítulo anterior, e sobretudo em Lucas, que o pai de João Batista, Zacarias, não confunda este Zacarias aqui com o profeta Zacarias do Antigo Testamento, mas Zacarias, o pai de João Batista, ele era um sacerdote, descendente da tribo sacerdotal. E nos é dito no Evangelho de Lucas, apenas estabelecendo este cenário, que em um determinado momento, quando coube a ele, na ordem dos sacerdotes, ir ao templo para o seu serviço, que ele entrara para dentro daquele lugar santo, então para dentro do lugar santo dos santos, com incenso para oferecer ao Senhor, o que acontecia apenas uma vez por ano, representando toda a nação. Toda Israel estava do lado de fora do templo em silêncio, orando ao Senhor. Ele entra naquele lugar para oferecer um sacrifício ao Senhor. E nos é dito por Lucas que o anjo do Senhor, provavelmente o mesmo anjo que aparece a Maria, o anjo Gabriel, aparece a ele anunciando o nascimento de seu filho João. E foi dito a Zacarias, por este anjo, que João o Batista, o seu filho, haveria de vir como precursor do Senhor Jesus Cristo. E que ele seria um grande evangelista, e que ele seria cheio do Espírito Santo, mesmo desde o ventre de sua mãe. E Zacarias, nós lemos, teve dúvida a respeito disso, porquanto ele já era um homem de uma idade avançada, sua mulher sendo estéril, também de idade avançada, não poderiam ter filhos, humanamente falando. E nós lemos ali naquele registro de Lucas, que Zacarias, pela sua dúvida, foi afligido pelo anjo por mudez, e assim ele permaneceu até o nascimento de João Batista, até aquele momento simbólico e tradicional entre os judeus, quando a criança receberia um nome, e ali é dado o nome de João Batista ao seu filho, e de repente a sua fala, a sua voz retorna, e ele louva ao Senhor, e nós temos essa profecia, o cântico de Zacarias, sendo registrado ali em Lucas. E nós lemos também que João haveria de crescer. E nos parece, pela maneira como os evangelistas mencionam aqui, que ele viveu toda a sua vida adulta, da juventude até os seus 30 anos, em lugares ermos, desérticos de Israel, sobretudo naquele chamado deserto de Judá, que era aquela região sul do país de Israel, próximo ao Mar Morto, aquelas regiões realmente ermas. E ali ele permaneceu, nós lemos na palavra de Deus, por todo este tempo, até aquele momento, quando ele haveria de iniciar o seu ministério público,
e anunciar a chegada do Messias e anunciar a vinda do Salvador. E assim nós lemos essas palavras do versículo 1: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Que palavras interessantes. Observe o versículo 23 do capítulo de número 2. E chegou, o último versículo do capítulo anterior, espero que você esteja acompanhando comigo. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, isto é, Jesus, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele, Jesus, será chamado Nazareno. E você observa que o capítulo 3 já inicia imediatamente dizendo que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Há um salto muito grande de anos aqui entre o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3. Alguns historiadores têm calculado entre 25 anos a 28 anos entre o final do versículo 23 do capítulo 2 e este início do capítulo 3 de Mateus. Isso acontece porque o objetivo de Mateus não é narrar minuciosamente cada um dos detalhes da vida do Senhor Jesus Cristo em sua infância, mas apresentar aquele fluxo de eventos na narrativa que levam ao início do seu ministério e a pregação da palavra e tudo aquilo que ele veio fazer aqui em sua missão. E não gastar um tempo demasiado nos detalhes do seu crescimento em termos de localidade ou aspectos geográficos e culturais. E nós vemos isso então, um grande salto aqui, quase 30 anos, não é, de silêncio. Quando nada é mencionado nos evangelhos a respeito do Senhor Jesus Cristo, nós não temos quase nada sobre este período da vida do Senhor Jesus Cristo ao longo desses 30 anos antes dele aparecer publicamente em Cafarnaum, deixando Nazaré, indo para Cafarnaum e iniciando o seu ministério. Tudo que nós temos sobre este período é uma narrativa em Lucas, sobre o incidente ali em Jerusalém, na Páscoa, no templo, quando os pais, José e Maria, judeus que iam para aquela peregrinação da festa da Páscoa, trazem, vindo em comitiva, Jesus e provavelmente os demais filhos que tiveram para aquela celebração. E ali o Senhor Jesus Cristo permanece sem o conhecimento dos seus pais, e nos é dito que quando os pais retornam a Jerusalém, o encontram sentado no alpendre do templo, conversando com os doutores da lei, inquirindo deles e respondendo a eles. Nada além disso nos é dito a respeito desses anos da infância do Senhor Jesus Cristo, a não ser que, nós lemos ali, que depois desses anos, o Senhor Jesus Cristo crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. E aí então, chegando a este momento, nós lemos estas palavras, que na idade de 30 anos, o Senhor Jesus Cristo, é isso que Mateus quer dizer com aqueles dias, no versículo 1, e naqueles dias, na idade dos 30 anos do Senhor Jesus Cristo, desse período da vida adulta do próprio João Batista, então aparece João Batista pregando no deserto da Judéia. Isso é o contexto que nós temos aqui. E naqueles dias, nos diz Mateus, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Apareceu. No grego original, é um termo que vem de repente, essa ideia, apareceu, ali está ele, você não o via antes por ali, de repente há alguém, um homem, pregando nas regiões ermas, e nas regiões desérticas de Israel, de Judá. Ele chegou, ele apareceu, no grego é um termo oficial, na verdade, que é muitas vezes utilizado para a chegada de um representante de um outro país em um determinado país, como um embaixador, que vem na frente do rei, para anunciar que aquele rei está vindo em comitiva para se encontrar com o rei ou com aquela sociedade. O embaixador, ele deve vir na frente para anunciar o porquê daquele outro soberano está vindo aquele rei. E é esse termo que é utilizado aqui por Mateus, que ele de repente apareceu em cena. É exatamente isso que faria João. João é uma espécie de embaixador do Senhor Jesus Cristo, porque exatamente essa a sua missão ao vir ao mundo, ser um embaixador do rei. Ele viria na frente do Senhor Jesus, ele viria anunciando a mesma mensagem do Senhor Jesus Cristo, ele viria preparando a mente e o coração daquele povo para a chegada do Salvador e o início do seu ministério ali em Israel. No versículo 1, então, nós lemos, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E no versículo 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Adiante do rei deveria ir também uma comitiva de pessoas, preparando o caminho para a comitiva do rei que já vinha atrás. Muitas vezes, naqueles caminhos da antiguidade, aquelas estradas péssimas, não é? Assoladas por chuva e terremotos e todo tipo de coisa.
Era muito difícil transitar a carruagem, os cavalos dos reis. Assim, uma comitiva separada pelo rei era enviado à frente para aplanar as estradas, remover árvores caídas, para que o rei não se encontrasse em perigo, não se atrasasse no seu caminho. Soldados eram enviados para sondar as áreas, se havia malfeitores por ali, salteadores. Uma comitiva era enviada para preparar o caminho, o embaixador era enviado à frente até chegar a outro reino, anunciando o porquê da vinda daquele rei. E é exatamente isso que nós vemos aqui na pessoa de João Batista, e nos termos que é utilizado por Mateus para apresentar a sua chegada. E naqueles dias apareceu João Batista. João Batista era um embaixador, e João Batista era uma patrola, alguém que veio para aplanar o caminho do Senhor. E que patrola, não é? E quando nós consideramos a sua atitude, a sua postura firme e séria, nós percebemos que foi um homem realmente separado para vir e preparar o coração daquelas pessoas. Mas preparar de que maneira? Bem, você se recorda, meus queridos, que o Senhor Deus, ao preparar a vinda do seu Filho para o seu povo em Israel, deixou aquela nação por 400 anos sem nenhum profeta, sem nenhum milagre, sem nenhum sinal sobrenatural. Todas aquelas muitas gerações, desde Malaquias, o último profeta, até a chegada de João Batista, permaneceram em um período de silêncio, assim por dizer, em termos de milagres, em termos de profecia, reduzidos à adoração no templo e nas sinagogas, em comunhão com o Senhor. Mas nada de miraculoso como nos dias de Elias ou nos dias dos demais profetas. Houve um silêncio imenso. Isso deveria acontecer para que quando o Messias chegasse, cumprindo o que foi profetizado a respeito dele, em Isaías 53 e tantas outras profecias, que ele curaria, que ele expulsaria demônios, que ele ressuscitaria os mortos, ele chegaria de repente com todos esses sinais a um povo que estava escasso e dormente de sinais por tanto tempo, e se tornaria tão claro, tão real aquela nação, que o Salvador, que o Messias prometido havia chegado. Assim João Batista vem pregando a mesma mensagem do Senhor Jesus, uma mensagem de arrependimento e fé, e ele vem atraindo pessoas para ouvir a respeito do Messias e do reino que haveria de chegar, pregando o evangelho do arrependimento e o batismo de arrependimento. Ele prepara o caminho do Senhor, porque essa seria a mesma mensagem do Senhor Jesus. Quando nós comparamos os discursos de João Batista, arrependei-vos porque está próximo do reino de Deus, e observamos as primeiras palavras do Senhor Jesus ao iniciar o seu ministério, em Marcos 1,15, você percebe que é o mesmo evangelho, porque Marcos nos diz que o Senhor Jesus Cristo chegou a Cafarnaum pregando e dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Você percebe? É a mesma mensagem que o embaixador traz, é a mensagem do seu rei. Daí, João Batista, esse grande embaixador do Senhor Jesus Cristo. Nosso objetivo nesta manhã é colocarmos o nosso foco neste homem de Deus, e observarmos algo para o nosso crescimento espiritual, algo profundo, algo prático e algo de tamanha necessidade. Bem, nós lemos estas palavras mais uma vez. E apareceu João Batista, chegou de repente para a sua missão, pregando arrependimento, pregando ou mostrando um batismo que é também baseado em arrependimento. E você se recorda que essas eram coisas novas, tanto a pregação quanto o símbolo do batismo. Nós vamos tocar nisso muito brevemente em alguns minutos. Bem, João Batista. É João o Batista, nos diz Mateus. Não João Batista, mas João o Batista, porque Batista não é o seu sobrenome. Mas Batista, o batizar, era a característica mais proeminente, visível do seu ministério. João era aquele que batizava, João o batizador, João o que imerge as pessoas. Tem um batismo aqui, traz a ideia de submersão, baptizo. Ali está João, que imerge as pessoas no Rio Jordão. Daí João o batizador, João o Batista. Esta é a ideia do seu nome. E nós lemos que ele estava pregando, e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. Literalmente no grego, anunciando com uma clareza direta e veemente, como deve fazer todo embaixador. Não apenas conversando, sentando com as pessoas e debatendo ideias, sua opinião, minha opinião, o que você pensa disso, o que você acha disso, anunciando de uma maneira clara, visível, direta o Evangelho. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. Bem no deserto da Judeia, muito interessante. Ele não pregava em cidades, mas no deserto. E as pessoas saíam das cidades e vinham a ele. Por que não nas cidades? Por que não nas praças públicas, nos lugares de mercado, de aglomeração das pessoas? Por que não nas universidades de Israel,
porque nos lugares ermos e desérticos é bastante simbólico. Até mesmo esse modo de pregação e o local está incluso na mensagem de João Batista sobre o Salvador. João Batista estava chamando pessoas para fora de um sistema religioso daquela época que havia se corrompido. Assim, permanecendo nas áreas desérticas, ele chamava as pessoas para fora de tudo aquilo que Jerusalém representava naqueles dias, a falsa religião, a verdadeira religião dada por Deus, mas corrompida por aqueles líderes. A sua mensagem era uma mensagem de arrependimento, de virar as costas para o seu pecado, e uma vida de autoindulgência e a fé no Salvador, para uma nova vida, para sair do meio dele, meu povo. Não era uma mensagem de permanecer na religião, de ser e tentar buscar ser uma pessoa mais religiosa o possível. Não, mas de abandonar todas aquelas coisas que não agradavam a Deus, em um arrependimento verdadeiro e sincero, crer no Salvador que ele anunciava para uma nova vida. Daí, arrependei-vos. Daí a condenação que nós vamos ver tão veementemente daqueles fariseus. Eu creio que uma outra razão porque ele não pregava nas cidades, nas praças públicas, nas festas cerimoniais, é porque João não deveria ser visto pelo povo como pertencendo àquela religião institucionalizada na época. Não seria bom, não deveria ser assim, que o povo, a nação, visse João vindo de Jerusalém, crescendo ali, e na mente daquelas pessoas teriam João como parte ou do sinédrio ou da religião instituída. João não deveria contaminar-se com o fermento dos fariseus. Ele não deveria se contaminar com a hipocrisia religiosa daqueles líderes da época. É por isso que ele prega nos desertos, separado daquelas pessoas. Ele não poderia perder o corte, não é? O fio da espada, e a clareza e a verdade que ele cria, corrompido por ideias políticas. Não vou falar assim, não vou aumentar o meu tom de voz, não vou tocar nessa ferida, pode ferir os meus amigos fariseus. Não, ele deveria crescer, passar muito tempo sozinho em comunhão com o Senhor, sem se contaminar com o fermento dos fariseus, até o ponto de subir em seu púlpito, assim por dizer, e pregar o arrependimento, algo tão desconhecido por aqueles líderes que confiavam em seu sistema religioso e no cumprimento da meticulosidade da lei como um meio de agradar a Deus. João não deveria ser influenciado pelas falsas doutrinas daqueles homens tão sutis. E ele também devia anunciar, através dessa pregação isolada no deserto, que ele fora enviado por Deus e comissionado por Deus, e não pela instituição religiosa de sua época. Assim veja o versículo 1 mais uma vez. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Eu irei saltar o versículo 2 por um momento, para ir direto ao versículo 3, mas voltarei ao versículo 2. E no versículo 3 nós lemos, porque este, João, é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, e aqui nós temos as palavras de Isaías citadas. Se você abrir comigo rapidamente, em Isaías capítulo 40, e o versículo de número 2, nós vemos estas palavras sendo citadas por inteiro aqui. Isaías 40, o versículo de número 2: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Essas palavras são muito interessantes, porque João sabia muito bem quem ele era, e João estava cônscio de seu papel e função no plano de Deus para a vinda do Messias. Se você se voltar rapidamente comigo para 1 João, ou melhor, para João, Evangelho de João agora, seu Evangelho de João, apóstolo João, não confunda com João Batista. No capítulo 1, versículo 19 a 23, ouça essas palavras. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes, judeus aqui quer dizer os líderes dos judeus, e levitas, para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse ele, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João sabia quem ele era. Ele nega ser Elias, profeta Elias, e ele nega ser o profeta, um profeta, uma referência ao Senhor Jesus Cristo do Antigo Testamento.
Mas algo curioso aqui, porque quando você abre comigo, rapidamente em Malaquias capítulo 4, versículo 5, este último livro do Antigo Testamento, nós temos aqui uma profecia, mais uma vez, sobre João o Batista. Malaquias 4, versículo de número 5, ouça essas palavras, bem no final desta era do Antigo Testamento e no início dos 400 anos de silêncio: eis que eu vos enviarei, diz o Senhor, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Interessante, não é? Porque nos é dito aqui que Deus enviaria o profeta Elias à frente do seu Messias, mas João Batista, quando é inquirido, nós vimos ali no Evangelho de João, e perguntado se ele é este profeta Elias, profetizado por Malaquias, a sua resposta é: não, não sou. Algo curioso aqui, porque no capítulo 11, mantenha esse raciocínio em mente, no capítulo 11 de Mateus, abre comigo no versículo 14, em conexão com esses dois versículos que nós acabamos de ler, há esse ponto muito interessante do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, sobre João o Batista. E ele diz, no capítulo 11, versículo 14, de Mateus, isto é: e se queres dar crédito, Jesus falando às multidões, quando ele pergunta sobre eles, quem é João Batista? Não é? No versículos anteriores ele pergunta: o que fostes ver no deserto da Judeia? Uma cana movimentada pelo vento? E a resposta é: e se quereis dar crédito, é este ou este é o Elias que havia de vir. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que aquele era o Elias que haveria de vir. E se quereis dar crédito, e não se quereis, como algumas versões ou traduções dizem, se quereis receber, ou se o receber, diz nada do tipo. Mas se quereis dar crédito ao que eu estou dizendo, diz o Senhor Jesus Cristo, João Batista é aquele Elias de Malaquias capítulo 5, de Isaías e de Oséias. Ele já veio. E o que isso quer dizer então? Porque João Batista nega ser o profeta Elias, ele negou ser a pessoa literal, ou a encarnação, novamente, assim por dizer, do profeta Elias. Mas, de fato, João Batista é este Elias, porque ele vem como que no poder e no ministério do profeta Elias. E é muito interessante observar a semelhança que há entre João Batista, em caráter, sua maneira de se vestir, de pregar, e o profeta Elias. Elias pregava, sobretudo, nas regiões ermas. Elias se vestia de pele de camelo com um cinto de couro. Elias era como um trovão trovejando através de Israel. A mesma coisa, João Batista. Aqui está este homem que vem no espírito, na atitude do profeta Elias. É algo curioso que muitos israelitas em suas sinagogas, em suas casas, quando celebram a Páscoa, eles têm ali um cálice que é enchido de vinho e deixado de lado para o profeta Elias. Eles continuam na esperança de que o profeta Elias venha, porque eles sabiam muito bem, como todo judeu, que primeiro deveria vir o profeta Elias, como é profetizado em Malaquias 5, e depois o Messias. Assim, em suas mesas, eles têm essa superstição mística de um cálice para o profeta, convidando: vem à minha casa me abençoar, alguma coisa do tipo. E quando uma criança, aos 13 anos de idade, entre os judeus, faz sua apresentação pública, ali é uma cadeira para o profeta Elias. Então essas superstições judaicas de hoje têm uma base nesta ideia. Eles sabiam muito bem que Elias, assim por dizer, devia vir como um sinal antes da vinda do Messias. E o Senhor Jesus Cristo está declarando: se quereis dar crédito no que eu estou dizendo, este é aquele a respeito de quem o profeta disse. Este é o profeta que deveria vir. Ele veio no poder, ou na personalidade, assim por dizer, na maneira de agir e de pregar como Elias, no espírito de Elias. Os dispensacionalistas, você sabe o que é dispensacionalismo, não é? Aquela ideia de que Cristo vai voltar duas vezes, uma vez escondido no oculto, depois visível, 3 anos e meio de tribulação. Você não encontra nada disso na Bíblia, nós já lidamos com isso, iremos voltar. Mas eles dizem que este versículo é uma prova de que vai ter um Elias vindo lá no futuro, no milênio. Alguns dizem que pode ser uma das 2 testemunhas em Jerusalém que vão morrer, como Elias, vão ressuscitar. Mas eles torcem, eles maltratam e torturam esse texto para dizer: se vocês aceitassem o Elias, João Batista, ele seria o Elias para vocês. Mas não está dizendo isso o texto. Se quereis dar crédito, este é o Elias, ele já veio. Porque a ideia é de que essas coisas devem se cumprir literalmente, porque a nação rejeitou Jesus. Então Deus abriu um plano B para os gentios, vai fechar esse plano B e voltar a lidar com os judeus novamente. Igreja do gentio classe B, igreja dos judeus classe A. Essa é a ideia criada por Nelson Darby no século XIX, mas esse é um texto muito usado e muito surrado por eles, mas é tão claro. Aqui está dizendo o próprio Senhor Jesus: João é este profetizado.
Ele é, e Ele já veio, meus queridos, preparando o caminho do Senhor, e esta é uma prova de que o Senhor é realmente o Messias. Você percebe a contradição? Se não for a Ele, então o Senhor ainda não veio, e ainda não morreu em nosso lugar. Bem, João Batista, ele foi singular em seu ministério. Observe que caráter interessante, que personagem interessante é João Batista. O último profeta do Antigo Testamento, com ele é fechado todo o Antigo Testamento. Na verdade, como Noé, João Batista é um homem de dois mundos, um pé no Antigo Testamento e um pé no Novo Testamento. Ele foi único também porque ele foi profetizado a respeito. Não há profecia a respeito dos demais profetas, da vinda deles, Zacarias, Isaías, Jeremias, mas há aqui várias profecias falando sobre a vinda desse profeta, que é Elias. Os muçulmanos, em sua tentativa de surrar a palavra de Deus, introduzir Maomé aqui, dizem que essa é uma profecia a respeito da chegada de Maomé. Mas é uma coisa tão esdrúxula e absurda que nós não gastaremos tempo comentando. Aqui está aquele que viria preparando o caminho do Senhor. Ele foi o único. O último profeta do Antigo Testamento, um homem de dois mundos, assim por dizer. Ele foi o único porque foi profetizado também por Malaquias, por Isaías, por outros profetas. Porque também não realizou nenhum sinal. Você observa que como profeta ele não realizou nenhum sinal de maravilha, não é? Todos os profetas, em sua maioria, realizavam algo miraculoso que autenticava o seu ministério. Você vê Elias pedindo fogo do céu que veio e tantas coisas acontecendo. Mas ele é singular porque ele não realizou absolutamente nenhum sinal. Estes sinais deveriam ser deixados para o Salvador. E é algo maravilhoso pensar sobre isso, que embora não realizasse nenhum sinal, nenhuma performance fora do comum, assim por dizer, para autenticar a sua pessoa como profeta e a sua mensagem por consequência, ainda assim as multidões vinham ouvi-lo e ouvir a sua palavra e eram batizados por ele. E Deus causou, assim por dizer em termos históricos, um reavivamento entre o povo naquele momento, com aquele homem simplesmente pregando a palavra de Deus. Mas em Mateus capítulo 11, mais uma vez, nós vemos esse versículo de número 11. Abre comigo rapidamente. Mateus 11, 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você já parou para pensar sobre essas palavras? Perdão. Algo sobre o caráter de João Batista aqui, na declaração do Senhor Jesus Cristo. E é de interesse para nós. Dentre os nascidos de mulher não há nenhum maior. O maior homem na face da terra até o Senhor Jesus Cristo, até a chegada do Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, de maneira contrastante, nos é dito que qualquer pessoa, versículo 11, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Em que sentido, primeiro, foi João o maior? Nesse sentido, deixa eu gastar um minuto aqui. Nos é dito que não houve nenhum homem maior do que João nascido de mulher. Bem, ele foi o maior porque ele cumpriu o seu ministério dado por Deus fielmente. Ele fez tudo, absolutamente tudo o que foi requerido dele quando comissionado por Deus. E eu devo te dizer que isso é algo muito difícil para um pastor, para um profeta, para alguém comissionado, porque o tempo todo líderes separados por Deus são tentados a fazer aquilo não que agrade a Deus da maneira de Deus, mas aquilo que massageia o ego das pessoas, para que ele tenha cativo os corações das pessoas do seu lado. Mas João Batista foi fiel até o final, proclamando o conselho de Deus da maneira que deveria fazer. Ele anunciou Cristo. Ele disse: eis ali o Cordeiro de Deus vindo em nossa direção, que tira o pecado do mundo. O tempo todo ele veio fazer aquilo que Deus o comissionou, levar o Salvador diante dos olhos daquele povo, conquistar, assim por dizer, como nos diz o profeta Isaías, o coração dos filhos e dos pais para o Senhor seu Deus, pregando a respeito do Salvador. Tantas vezes ele disse: virá um maior do que eu não sou digno de carregar as sandálias dele atrás dele. Ele vem do alto, eu venho de baixo. Ele foi grande porque ele foi fiel, e isso é grandeza diante de Deus, obediência e fidelidade à comissão que ele nos dá, sobretudo ministros. Ele pregou a mensagem de arrependimento,
a mensagem de perdão de pecados pela fé em Jesus Cristo, no Messias. E ele foi também, isso fez ele um homem muito grande. Eu gostaria que você atentasse para esse ponto. Ele foi um homem muito, muito sério e muito grave no exercício do seu ministério. Algumas pessoas têm perguntado a propósito: por acaso, pastor, João Batista sorria de vez em quando? Você sente essa austeridade dele, não é? Bem, eu creio que sim. Sobretudo quando ele falava da graça de Deus. Ele deveria trovejar, porque a sua mensagem é uma mensagem de arrependimento, que fala sobre pecados e a malignidade do pecado. Mas eu tenho certeza que quando ele falava sobre o Salvador, o Messias, o seu semblante deveria brilhar, um grande sorriso deveria ser visível ali para as pessoas. Quando ele falava sobre o amor de Deus, quando ele falava sobre perdão de Deus para os homens, a possibilidade agora de ser reconciliado por Deus pela fé no Salvador. Essas coisas certamente iluminavam o seu semblante com doçura. Mas, meus queridos, aqui está um homem sério no exercício do seu ministério. Quando eu era menino, crescendo no meio evangélico, pai pastor, avô pastor, tio pastor, monte de pastor, havia muitos pregadores sérios nos anos 80, muitos pregadores sérios, que lidavam com a palavra de Deus da maneira em que apresentavam como sendo realmente as coisas de Deus, e de um Deus santo e elevado e eterno, cujos olhos estão sobre cada crente. E eles lidavam com grande seriedade, com grande gravidade ao manusearem a palavra de Deus. Não era ainda daquela coisa flipante, não é superficial, das muitas brincadeiras e piadas a cada 3 minutos. Aquela era não tinha chegado ainda. Eles levavam muito a sério o ensino da palavra de Deus e a maneira de ensinar, de transmitir. Eles não somente criam na gravidade, na seriedade das verdades, mas eles criam que estas verdades deveriam ser manuseadas com toda a gravidade e seriedade que está ligado à própria verdade. E eles pregavam como pessoas que criam no que pregavam, e se eles falavam sobre a santidade de Deus, eles manuseavam estas coisas desta maneira, com grande reverência e profundidade. Eu vi muitos desses pastores quando eu era menino. Eles não eram meros palestrantes que preparavam uma mensagem, metade da mente estava na mensagem, a outra metade estava na maneira como eu vou me projetar para a plateia com meu PowerPoint, com minha gravatinha colorida. Não, eles estavam ali para exaltar a palavra de Deus e colocar a glória no Senhor. E eles viam a mensagem como algo sério, da parte de Deus, que as pessoas deveriam ouvir e compreender e crer e serem tocadas por ela para obedecerem a Deus, viver uma vida agradável a Deus. Eles não eram apenas pessoas que traziam a mensagem, que prepararam, eles estavam com o coração e a mente nisso, e eles eram sérios. A palavra de Deus queimava os seus corações. Até que na minha adolescência, então chegou, e talvez na sua, se você cresceu neste meio, a geração dos pregadores leves e superficiais, ali por final dos anos 80, início dos anos 90, já é muito antiga, mas ela tomou grande intensidade a partir dos anos 90. E pregadores que gostam de se engraciar com a congregação, de ganhar pontos e estima da congregação, e dizer coisas que façam a congregação rir, ou chorar e se emocionar, manipulando as emoções das pessoas. E a cada 5 minutos uma anedota, uma historinha, uma ilustração que desvia a mente das pessoas da palavra e leva elas embora para qualquer outro lugar. E tudo que elas lembram no final do culto é da anedota, é da piada, é da comparação, e nada da palavra de Deus. Foi a partir dos anos 90 que começou a aparecer estas coisas. Homens que começaram a projetar a si mesmo do púlpito como grandes personalidades. E se eu quero ser visto como uma grande personalidade, deixe-me tentar misturar a pureza e a simplicidade gloriosa da palavra de Deus com coisas que, segundo a mente humana, são profundas. Nós vamos falar aqui então hoje sobre o Logos de Platão e o Logos de João. Vou misturar Machado de Assis com a literatura do Novo Testamento e você vai perceber a minha capacidade intelectual. Mas Paulo dizia, nós pregamos a Cristo e Ele crucificado. E esta geração tem invadido os meios evangélicos e reformados, e o neocalvinismo é a maior expressão destas coisas. Você ouve de uma conferência de jovens no Natal, de uma conferência fiel que um cantor de rap conduziu toda a conferência. São os dias em que nós vivemos, mesmo no meio reformado. Homens que começaram a surgir para projetarem a si mesmo, e todo este culto à personalidade tomou lugar na internet.
mas baseado em seus carismas, no seu controle psicológico da audiência, e como conduzir as pessoas ao que você deseja, que na seriedade e na profundidade das coisas de Deus. E nós vemos isso em toda parte hoje. Pregadores que não parecem crer no que estão ensinando. Você percebe mais eles do que a própria mensagem. Não é verdade, estou dizendo alguma coisa fora do comum aqui. Pelo menos isso não transparece na maneira em que manuseiam as coisas de Deus, na maneira como apresentam as verdades gloriosas, na maneira como se portam no púlpito, menos eu, mais dele. Então, viajando para fora do Brasil, nos anos 2000, na Inglaterra, eu tive o primeiro contato, deixa-me colocar algo pessoal, me perdoe por isso, eu tive o primeiro contato com pregadores da tradição reformada puritana antiga, que ainda estão vivos, poucos ainda. Homens que alguns faleceram, sérios, que sorriam quando falavam da graça de Deus, mas que tomavam as coisas com grande seriedade. E você podia sentir neles e na pregação que conforme você ouvia a palavra de Deus sendo pregada, você estava diante dos oráculos de Deus. Nada mais do que a palavra de Deus sendo comunicada. E o que estava sendo ensinado ali, era a gloriosa palavra do Deus vivo registrada, a voz de Deus. Você percebia a maneira como esses homens manuseavam com seriedade a palavra de Deus e a comunicavam. E essa foi a postura da grande maioria dos pregadores por muitos séculos e décadas, até chegarmos a esta geração decadente, egocêntrica, antropocêntrica de pregadores que nós encontramos em toda parte. Não era apenas uma questão de personalidade, era a mensagem. Me recordo de um pregador que conheci em 2005 na Inglaterra, que, embora no início da sua jornada era um homem fiel a Deus, ganhou grande proeminência na Inglaterra, ao ponto de se tornar um conselheiro da rainha Elizabeth II. John Stott. Em 2005 eu estava em conversa com ele, e ali conversando e batendo papo na igreja dele, um homem que já tinha escrito tanto, mas que aos poucos se desviou do padrão puro e simples da palavra de Deus, ao ponto de ensinar coisas tão distantes da palavra de Deus. Mas você ainda via aquele elemento da seriedade ao lidar com a palavra de Deus. Não era como os pregadores superficiais, borbulhantes de nosso dia. Mesmo um homem como aquele que se afastou tanto da palavra de Deus. Depois conheci o pastor do Tabernáculo Metropolitano, o atual pastor, na mesma tradição de Spurgeon, de E.J. Paul Conner e tantos outros pregadores. Ali você percebia como homens eram inspirados por Deus na palavra de Deus. E foi tão maravilhoso ter esse contato. Eu estou dizendo isso porque, meus irmãos, porque aqui diante de nós, nesse capítulo de Mateus, está João o Batista, um pregador do Evangelho, que pregava o arrependimento de pecados e a fé no Senhor Jesus Cristo, mas um homem que cria no que pregava. E não somente nas verdades que ele pregava, mas na forma, a gravidade, a glória da mensagem estavam unidas como um envelope no texto e na mensagem, que não podiam ser desassociadas. Eu não poderia apresentar essas verdades de outra maneira, senão segundo o teor delas também. Pregando como quem anuncia os oráculos de Deus. E aqui diante de nós está João o Batista. Ele era um homem sério. E as multidões iam ouvir a palavra de Deus. E muitos nasceram de novo e foram enraizados na verdade. E quando o Salvador veio, muitos estavam preparados para vir e segui-lo. E fazer exatamente aquilo que deveriam fazer, seguir o Messias. E uma espécie de reavivamento, de despertamento espiritual estava agora acontecendo entre aquele povo depois de 400 anos de silêncio, cumprindo-se assim as palavras que o anjo dera ao seu pai, a Zacarias, o pai de João Batista, que diz que João, pela sua pregação, traria de volta ou voltaria ao coração de muitas pessoas em Israel para o Senhor, seu Deus. E é isso que a palavra pregada com seriedade e simplicidade faz. Mas a pregação flipante, superficial, ela trará os nossos corações de volta para esse mundo e para nós mesmos, e não para Deus. E muitos foram salvos aqui nesse contexto, e trazidos para dentro do reino de Deus, por um verdadeiro arrependimento, e tudo está aqui, no que nós lemos esses versículos de número 3 a versículo 4, veja comigo, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes
de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Veste de pelos de camelo, não como os filmes nos mostram a veste de couro de camelo, mas de pelo, aquela parte mais longa dos fios, não é? Que eram tecidos em roupagem. Algo comum, na verdade, naqueles dias. Não era apenas João Batista que se vestia, essa era uma roupagem comum de pessoas pobres, simples, muitos se vestiam por este pelo, que era mais durável, esquentava mais, e aquele cinto durável de couro. E tudo que ele está nos mostrando, pela sua aparência visual, é que ele era um homem firme, um homem simples também. E quando você começa a perceber que ele comia certas coisas simples, você percebe que a sua dieta também era de uma pessoa simples. A propósito, em 2 Reis 3:18, 13:4, nós percebemos como os profetas se vestiam daquela maneira também. E ele alimentava-se, diz Mateus, de gafanhotos e de mel silvestre. Gafanhotos, haviam 4 tipos pelo menos na antiguidade, ainda hoje. 7 centímetros mais ou menos de comprimento, da grossura de um dedo. Era feito como uma espécie de lanche, era comido por muitas pessoas. Até hoje na Palestina você encontra pessoas se alimentando daquela delicatesse, assim por dizer. Mas uma dieta comum para aqueles dias, gafanhotos como lanche, mel silvestre que abundava nas cavernas ali daquela região rochosa, nos desertos do Jordão. Sua maneira de se vestir, a sua dieta, era parte também de sua mensagem, juntamente com o ato de pregar nos lugares desertos. A sua maneira de se vestir e sua dieta era parte de sua mensagem, em que Deus estava, por meio dele, reprovando uma sociedade acostumada com o luxo de Jerusalém daquela época, a autoindulgência e a vida rica daqueles líderes da época. Ele chamaria pessoas para fora da cidade, para fora de suas vidas confortáveis, para irem ao deserto e ouvirem um homem vestido daquela maneira, com a pregação tão bíblica, tão direta daquela maneira. Isso era parte da mensagem de João Batista. Então, o versículo de número 5 nós lemos. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. Toda a Judeia. Você se recorda que com Salomão, Israel foi dividido em 2 partes, o norte chamado de Israel, o sul chamado de Judá. Capital de Judá em Jerusalém, capital do sul em Samaria. Aquelas circunvizinhanças saíam de suas vilas e de Jerusalém com os líderes para irem ouvir a pregação de João Batista junto ao Jordão. Então, de volta agora ao versículo de número 2, onde nós paramos, e dizendo: arrependei-vos. Esta é a mensagem de João. Nós já vimos a sua pessoa, sua origem, seu caráter. Agora observe a mensagem. E dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja o versículo 6, que conecta este versículo 2. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Bem, o batismo de João Batista. Muitos têm perguntado, é o mesmo de Jesus Cristo? Foi algo novo o batismo de João Batista em comparação com as tradições judaicas. O batismo de João foi algo novo, sem precedente. Você não encontrará aquele tipo de batismo na tradição judaica. Algumas pessoas, sobretudo os chamados pedobatistas, que batizam bebês, têm dito que João Batista copiou o seu batismo daquele batismo que os judeus realizavam para os prosélitos. Prosélitos são aquelas pessoas que não eram judeus, queriam se juntar à religião judaica, eram batizados, assim por dizer, mas na verdade era uma lavagem cerimonial. E muitos têm dito que João apenas copiou aquele batismo antigo dos judeus e deu um novo significado mais amplo a esse novo batismo, que era o batismo antigo e apenas uma nova aplicação, mas o mesmo batismo. Mas eu devo dizer logo de início que o batismo de João aqui não é um batismo de prosélitos judeus, porque não há, e eu desafio a qualquer pessoa a observar isso junto comigo, não há qualquer sinal de judeus batizando prosélitos no Antigo Testamento. Você simplesmente não encontrará. Nunca aconteceu tal coisa, é um mito. De fato, historicamente falando, o primeiro registro que nós temos do batismo de prosélitos pelos judeus é somente no século II depois de Cristo, quando o batismo de João de Cristo já se espalhara por toda parte. O batismo de João foi algo novo, uma nova ordenança dada por Deus, revelada a João Batista, porque aquele símbolo da imersão, cabeça até o fundo,
e voltar da água, simbolizaria a mensagem que ele estava pregando, morrer para esta vida em arrependimento, uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos com ele. Veja Mateus capítulo 21, versículo 24, algo interessante aqui. Mateus 21, 24. Observe, Jesus sendo confrontado pelos líderes outra vez que queriam pegar em uma armadilha. E a pergunta que foi feita a Jesus foi: em que autoridade, com que base autoritária tu fazes esses sinais? E Jesus respondeu e disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Você observa aqui no versículo 25. O Senhor pergunta: o batismo de João é dos homens? Ele já vem da tradição dos judeus já de muitos séculos? Ou é algo novo que veio do céu agora para João Batista? E a resposta, obviamente, é algo do céu. Algo novo, algo revelado por Deus a João Batista como profeta. Não é algo antigo, copiado por João das lavagens cerimoniais dos judeus, não. A palavra batismo aqui significa literalmente afundar. Não há necessidade de tocar o fundo da piscina do rio, mas a cabeça tem que estar embaixo d'água. E é incrível perceber o malabarismo em algumas coisas, transformando a palavra imersão em aspersão. É uma feitiçaria protestante e um malabarismo incrível. A palavra grega é mergulhar, batizar. Imersão é o batismo é a imersão. É exatamente isso que nós encontramos aqui nesse texto. Em todas as aparições, veja, dessa palavra aqui, batismo, bapô e seus derivados gregos, tanto no grego clássico, quanto no grego koiné, que é esse grego mais simples aqui do Novo Testamento, o significado é exatamente o mesmo, é imersão. Você encontra no grego clássico, na literatura clássica, coisas como o seguinte: fulano de tal, na literatura de Heródoto, se afundou em dívida. Sabe qual é a palavra lá? Batismo. Afundado, até em cima da cabeça. Eu estou afundado num emaranhado de emoções, eu estou dentro, imergido. Você não encontrará, e há muitos textos bons que você pode encontrar hoje provando isso, que todos os usos desta palavra, batismo aqui, traz a mesma ideia de imersão. Imersão também fala sobre purificação, obviamente, mas é purificação por imersão e não por aspersão. O batismo está presente, e o batismo de João é por imersão, e é um novo batismo revelado pelo Senhor para uma nova figura. Bem, nós lidaremos com essa questão do batismo logo na sequência de Mateus, no capítulo 3, com o seu batismo por João, para tocarmos mais a fundo nessa doutrina. Mas, se uma pessoa está afundada em dívida, se uma pessoa está afundada em emoções, é a mesma palavra. E veja, meu querido irmão, minha querida irmã, é um símbolo, o batismo, não é? Símbolo. Não é algo que você carrega com você para frente e para trás como um crente. É um símbolo. E se você muda um símbolo, você muda também a figura para a qual ele aponta. E assim o símbolo perde o seu sentido, não é verdade? O símbolo deve representar a realidade. Morte, ressurreição, exemplo de Cristo. Então o símbolo que significa morte. Sepultados com Cristo no batismo, entra dentro do túmulo e ressurreto com Ele. Assim não é possível, não se deve mudar o símbolo, porque jogar um pouquinho de água na testa não significa morrer e enterrar uma lavagem completa. Deus é muito mais sábio do que nós. Nós não podemos mudar o símbolo porque nós mudamos a figura, e a figura é o testemunho de que aconteceu algo na vida daquela pessoa. Ela morreu de fato, e ela ressuscitou dentre os mortos em Cristo. E se você muda o modo do batismo e tira a imersão, então você rouba a figura. É interessante que os nossos amigos pedobatistas, eles não aceitariam se você, falando sobre a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor, não é só duas ordenanças, não sacramento, as ordenanças, fazer isso em memória de mim, daí ordenança. Se na segunda ordenança da ceia do Senhor, em vez de nós seguirmos literalmente, pegarmos o pão e comermos e engolirmos, significa que eu estou comendo a carne dele, bebendo o sangue dele, para ser parte dele. Você veja o símbolo? Representa a realidade. Mas se eu tirar isso aqui e falar, não precisa disso, o modo, o símbolo, a figura não é importante. Pega um pouquinho da farinha de trigo e joga assim na testinha dele, já comeu do pão, já participou da ceia. Você aceitaria isso? Vamos permanecer na palavra de Deus.
O batismo de João era um símbolo, uma marca de arrependimento e fé. Morte para a velha vida, virar as costas, sair daquela cidade, vir ao Senhor, algo que já aconteceu, por isso que é crer e ser batizado, é batismo depois da conversão, e não batismo antes da conversão, é crer e ser batizado. Você percebe como a palavra de Deus é clara, maravilhosa e direta. Foi o batismo de arrependimento, ou seja, tendo como base para aquele batismo, aquele ato, que eu já me arrependi dos meus pecados. Uma criança não pode se arrepender, não é verdade? A cidadão pode ser batizada, o símbolo não se aplica a ela. Batismo é uma mudança de mente. Alguns pregadores, arrependimento é uma mudança de mente, é o batismo de arrependimento. Alguns cristãos pensam que nós não devemos enfatizar na pregação do Evangelho o arrependimento. Você já ouviu isso? É parte dessa geração que tem chegado nos últimos 30 anos. Não fale sobre arrependimento, isso ofende as pessoas, elas vão embora. Fale apenas sobre Jesus. Amar a Jesus, só amar, teus pecados vão ser perdoados. Mas aqui nós vemos arrependei-vos e crede. Arrependimento e fé andam de mãos dadas, são os dois lados de uma mesma moeda. Você não consegue ter uma moeda de um lado só. Salvação envolve arrependimento e fé no Senhor. E essas duas coisas andam juntas. Você crê e se arrepende. Você se arrepende porque você crê. Porque você crê na mensagem, você vem e confessa ao Senhor. Uma mudança de mente. Não apenas confiança em Jesus, não apenas acreditar em Jesus e na mensagem da Bíblia, que fazendo assim os meus pecados serão perdoados. Alguns dizem que não se deve estressar o arrependimento, porque você parece criar uma espécie de boas obras. Eu vou me arrependendo, assim eu vou ganhar o interesse de Cristo, né? Uma obra, de fato. Mas não, meus queridos, é um equívoco. Primeiro porque arrependimento é comandado, arrependei-vos e credes. É por isso que nós pregamos que deve haver arrependimento. Porque nós somos bíblicos. Ele deve ser urgido, você deve se arrepender diante de Deus. E segundo, porque arrependimento e fé andam, como eu disse, de mãos dadas. E aqui nós vemos o predecessor do Senhor Jesus Cristo, João o Batista, o embaixador, focando em sua pregação, sobretudo em arrependimento de pecados. E é muito, muito significativo aprender que as primeiras palavras verbalizadas pelo Senhor Jesus ao iniciar o seu ministério adulto, lá em Marcos 1,15, é arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós estamos vivendo uma geração confusa, de pessoas que parecem imaginar que podem criar a roda e a pólvora, e métodos e ideias para cativarem pessoas junto com suas técnicas psicológicas, psicodélicas de música, imagens, todo tipo de coisa. Mas a palavra de Deus é viva, simples e poderosa, e irá salvar e continuar salvando pelo mesmo método em que Deus tem salvado por séculos. Arrependimento é acompanhado, verdadeiro arrependimento. Deixa-me falar sobre isso por alguns segundos. Verdadeiro arrependimento é acompanhado por profunda tristeza por pecados contra Deus e por uma mudança de conduta em relação ao pecado. Nós vemos isso aqui nesse versículo de número 6 de Mateus capítulo 3, do nosso texto. Observe o que ele diz. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Arrependimento envolve confissão de pecados. E as pessoas deveriam de fato se arrependerem e sentirem grande tristeza pelos seus pecados cometidos contra Deus. E deveria haver uma confissão de pecados diante de Deus e uma mudança de conduta em relação ao pecado. E é baseado nisso, então, que eles seriam batizados. Que isso aconteceu, que houve arrependimento, daí o batismo de arrependimento. É por isso que é chamado por essas palavras. Meu querido amigo, minha querida amiga, você já se arrependeu de teus pecados diante de Deus? Você já veio diante do Senhor e confessou a Ele os teus pecados? Isso é chamado na Bíblia de arrependimento para com Deus. E você sabe por que isso é dito desta maneira? Porque é um falso arrependimento que é para comigo mesmo, e nós usamos o termo de remorso. Arrependimento é muito, muito mais do que remorso. Como distinguir estas coisas? Arrependimento é profunda tristeza pela feiura do meu pecado contra Deus. Remorso é, ai, fui pego com a mão na massa, vou perder ponto entre os meus amigos. Eu podia ter feito isso, eu me sinto triste, eu me arrependo. Isso não é arrependimento.
Arrependimento engendra uma nova atitude em relação a esse pecado, uma vida de pecado. O pecado não é mais o meu amigo, é meu inimigo, é uma mudança de relacionamento. Arrependimento traz lágrimas na alma, tristeza. Eu pequei contra Deus, contra ti somente pequei, Senhor, e fiz o que é mal à tua vista, diz Davi no Salmo 51. Arrependimento é vergonha pelos meus pecados. Não é apenas medo da condenação, é vergonha que eu tenho pecado contra Deus e medo da condenação também. E arrependimento me leva a este passo definitivo e vital, que é confessar ao Senhor de todo o coração, toda a minha imundície, todo o meu orgulho, e clamar crendo por vida e por salvação. Arrependimento é muito mais do que remorso. E deixa-me mencionar algo mais. Arrependimento também é muito mais do que lágrimas, muitas e muitas lágrimas, e muitas emoções. Não é apenas se sentir triste, mas é confessar ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou isso, eu fiz isso. Você sabe que no processo de conversão, pela bondade e misericórdia de Deus, embora a nossa vida, nossa alma seja tão podre em pecados, e haja bilhões e miríades dele, de todos os tipos, na mente e no coração, normalmente Deus liga a luz, esse holofote, em um pecado específico e mais proeminente. E nós normalmente pensamos mais sobre ele, aquele pecado. E a partir dali nós começamos a confessar aquele. Mas arrependimento não para somente neste pecado. Ele abre o livro da vida, expõe tudo diante do Senhor. Ele abre o túmulo e ele diz: Senhor, agora eu entendo, não foi só o pecado, é que eu sou um pecador. E eu tenho vivido assim também, e pensado assim também, eu já fiz isso e aquilo, eu tenho agido diante de Ti, e eu confesso os meus pecados. Eu clamo por vida, eu não mereço salvação, eu mereço inferno e condenação justos, mas tem misericórdia de minha alma. Você já se arrependeu, você já veio ao Senhor. Esse é um batismo que aponta para o arrependimento. É por isso que sempre em um batismo nesta igreja nós perguntamos a todo candidato, além de uma primeira pergunta, se você crê e afirma já ter experimentado em tua alma esta obra do alto que é a conversão. Porque ela deve apontar para uma nova vida. Conversão envolve arrependimento, bem como fé no Senhor Jesus. E essas coisas andam juntas. Deixa-me explicar esse processo de conversão. Você sabe como acontece? Nós aprendemos isso na Bíblia. Mas os puritanos eram muito bons em descrever isso, a anatomia da conversão. Aqui estou eu, como diz a palavra de Deus, um homem, uma mulher, morta em meus delitos e meu pecado. Quer dizer que eu não sinto o meu pecado, por isso que eu estou morto. Quer dizer que eu sou separado de Deus, eu não o adoro, não sou filho de Deus, por isso que eu estou morto. Morte é separação. Mas eu sou uma pessoa inteligente, eu vivo, eu trabalho, eu construo, eu pinto, eu danço, eu faço o que eu quero, e eu estou feliz aqui neste mundo material. Mas eu estou morto para com Deus. Eu não amo, eu não sirvo, eu não adoro, eu não sinto o peso da minha condenação, a urgência de me reconciliar com Deus. De repente, porque Deus irá me salvar na sua compaixão tão grande, na sua misericórdia e eleição tão tremendas. Aquele homem, aquela mulher que estava ali morto, perambulando pela vida como um zumbi espiritual, em delitos e pecados, de repente Deus inicia uma obra de salvação nesta vida, como que plantando aquela semente inicial em seu coração, e aquela pessoa passa de um morto, um defunto espiritual, uma alma penada espiritual, para uma pessoa agora viva, mas viva ainda em delitos e pecados. Ela não foi salva. De repente ela acorda. Espera aí, Deus é verdadeiro. Deus não é energia, não é um conceito. E ela começa a sentir os seus pecados. E ela começa a sentir mais. Uma avalanche de memórias que tinham sido enterrados, de pecados do passado, começa a tomar a sua consciência, fazendo ver quão pecador ele é. E mais este sentimento de tristeza se aprofunda. Eu pequei contra Deus, Deus é real, eu estou sendo julgado por Deus, eu mereço o inferno. Isso irá se aprofundar nesse processo. Os olhos dela foram abertos. Ao mesmo tempo, Deus proverá que ela ouça o Evangelho, que ele ouça o Evangelho, seja lendo um panfleto, ela se lembra do testemunho de pessoas, o Evangelho que ela ouviu lá tempo atrás vai vir à mente dela, para que ela entenda o que o Salvador fez para um pecador como eu. Isso levará a desejar a salvação, embora desejando fugir de Deus, fugir e desejar tristeza e desejo, até o ponto que ela começa a bater nessa porta e pedir por salvação, mas é uma batidinha muito fraca. Ó Senhor, eu quero o céu, eu quero as bênçãos. Ela não se envergonhou do seu pecado, e Deus vai deixá-la ali por algum tempo batendo. Outras vezes ela volta com muita tristeza,
mas ela não sente vergonha ainda dos pecados, é mais os benefícios, é o medo do inferno. Deus deixa essa pessoa batendo por mais um tempo, até que ela vê o estado em que ela se encontra. E aí, como nós vemos em tantos exemplos na palavra que tem sido lido aqui deste púlpito, a cada fim de culto neste mês, clamei ao Senhor de todo o coração, não ocultei os meus pecados, disse a Ele: Senhor, apaga as minhas transgressões. Eu me senti afundando, eu clamei por vida e salvação. Uma alma que se dirige, aquela pessoa que foi iniciada o seu processo de conversão, como um bebê na concepção, a vida inicia ali no ventre, 9 meses vão se passar, um período de remorso, de tristeza, de busca, de repente ela vem, ela clama, ela se entrega, e esta vida nasce, esse bebê nasce, justificação, a batida do martelo, adoção, filho de Deus, alegria, paz, certeza. Você já se arrependeu? Você pode olhar para a tua vida e ver este processo longo ou curto de verdadeira tristeza na alma, de verdadeira confissão e busca, de uma resposta de paz e de certeza de salvação. Arrependei-vos é a mensagem do Evangelho. Onde você se encontra nessa jornada para a eternidade? Por isso que é chamado de um batismo de arrependimento. Um batismo que mostra que houve arrependimento. De maneira que quando João vê aqueles líderes judeus do Sinédrio, fariseus e saduceus ali, ele declara essas palavras tão veementes no versículo de número 7, ouça comigo: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sabe o que ele está dizendo aqui? Quem ensinou vocês a criarem um subterfúgio, imaginando que através de uma cerimônia de batismo, vocês vão fugir da ira de Deus enquanto vocês permanecem em seus pecados? Quem ensinou isso a vocês, a serem tão maliciosos? É imaginar que porque você foi batizado como uma criança, você está salvo. O símbolo da aliança não te servirá de nada se você não tem fé no Salvador e nunca se arrependeu. É isso que ele está dizendo para esses homens. E não começa a dizer na mente: eu sou filho de Abraão, tenho pedigree religioso. Pastor, você não me conhece. Meu pai era levita na igreja, você não sabe quem é meu pai. Eu fui batizado de cabeça para baixo, rodopiei na água. Eu fui carimbado, batizado, fiz de tudo. Não dizeis, não presumais a vós mesmos de um pedigree religioso. Sabe por quê? Porque Deus pode transformar esse carpete em filhos de Abraão. E aquelas pedras, essa luz, isso não é algo difícil para Deus. Mas provai, veja essas palavras agora: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Muito interessante, ele está falando sobre boas obras. E lá em Lucas, ele vai dizer: se você tem 2 capas, dê uma, ajuda o outro, não peça mais do teu salário se você é um soldado romano. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está colocando o fim para o começo. Porque quando uma pessoa é transformada de verdade, não é apenas uma questão de falar sobre doutrina o tempo todo e tagarelar sobre os problemas da igreja X e Y. É uma vida na alma. E uma vida na alma quer dizer verdadeiro amor pela alma das pessoas não convertidas e pelos irmãos. Frutos que mostram que essa árvore está viva, ela está enraizada em uma fonte de água. Então ele prova pelo final o que está na raiz. E essas palavras são tão importantes: raça de víboras. Raça que é utilizada no sentido da família. Por que ele não chama apenas víboras? Não, porque vocês são descendentes de uma raça inteira, de um sinédrio inteiro, de uma geração inteira que só produz pessoas venenosas e peçonhentas que estão o tempo todo emboscadas querendo atacar os justos. Versículo 8 e 9: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Meu querido amigo, o teu batismo, a tua mãe crente, o teu avô crente, uma revelação que você teve, um demônio que você expulsou, alguém que você curou, não te servirá de nada, nada, nada no dia do juízo. Será que você nunca leu? Naquele dia, diz o Senhor Jesus aqui em Mateus 6, muitos me dirão: Senhor, será que em teu nome tu não lembra? Não, Senhor, em teu nome não expulsamos nós demônios, e não fizemos sinais e maravilhas, e não curamos, e não profetizamos. Você sabe o que é chocante na resposta? É que o Senhor Jesus Cristo não diz: vocês estão mentindo. Ele simplesmente não diz isso. Ele diz simplesmente: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Eles fizeram tudo aquilo. Eles realmente profetizaram, expulsaram o demônio, fizeram sinais.
Mas a resposta de Cristo é: nunca vos conheci. O que isso significa dizer? Vocês não pertencem a mim. Eu não conheço vocês como alguém autenticado por mim para fazer estas coisas. Vocês não são dos meus. Batismo, cantar no coral, ter um blog evangélico, bons sentimentos. Você já se arrependeu diante de Deus? Veja esse versículo de número 11. Versículo de número 10, perdão, a 12. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele fala sobre a religião instituída, a igreja que se encontrava dentro de Israel. Israel como uma nação e uma igreja dentro de Israel. Aquelas árvores que na vinha do Senhor não estavam produzindo fruto seriam cortadas, e de fato foi, porque a igreja agora não pertenceria mais a uma nação e a um templo. Aquela nação seria espalhada, o templo seria destruído. A bandeira da igreja judaica desceria do mastro, a bandeira da igreja judaica e gentil, de todas as nações, subiria ao mastro. O machado está à raiz, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, tendo em vista o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele está apontando para Cristo, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo. Bem, o batismo do Espírito Santo na Bíblia é uma referência à conversão. Isso é o batismo do Espírito Santo na Bíblia. E a conversão é a aplicação dos méritos que o Senhor Jesus alcançou na sua vida perfeita e na sua morte, pelo Espírito aplicado à vida de um pecador. É o Espírito quem salva, aplicando os méritos de Cristo. É Ele que abre os meus olhos e me convence do meu pecado, que ninguém me convenceria. E é Ele que me conduz ao Salvador e ao porto seguro. E assim é o Espírito que salva. E aqui está sendo dito que é Ele quem vem batizar esta pessoa, fazê-la morrer, imersão, e fazê-la nascer de novo espiritualmente. É por isso que o batismo do Espírito Santo se refere à conversão. João Batista está dizendo: olha, vocês vêm a mim, mas eu não conheço o coração de vocês. Eu prego um arrependimento verdadeiro, vocês devem se arrepender e ser batizados. Mas pode ser que muitos aqui são hipócritas, que vêm às águas para se batizar, ele diz, mas que não produzem frutos de arrependimento. Mas quando ele vier, o Salvador, ele já está aqui. O batismo dele não será só de água no corpo, mas será no coração. Será um batismo do Espírito Santo. Será uma conversão genuína, real, profunda e verdadeira. Não obra da água apenas, mas obra do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que é o agente da conversão, que aplica os méritos de Cristo. E o batismo do Espírito Santo é a vinda do Espírito Santo habitar em uma pessoa no exato momento da sua conversão, selando ela. O próprio Espírito vindo santificar e habitar ali, a partir do momento da conversão, é o selo de que tal pessoa foi salva, selada, foi batizada pelo Espírito. Tanto é, meus queridos irmãos, que Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 9 diz assim: aquele que não tem o Espírito de Deus não é de Deus, não foi salvo. É claro, porque como pode ser uma pessoa salva e só depois receber o Espírito? Você é salva pelo Espírito. E aquele que não tem o Espírito não é salva. Assim não existe essa história de que eu fui salvo, agora eu vou receber o Espírito. Se é o Espírito que salva. Não, pastor, o senhor está confundindo. Aquele é o batismo de Cristo e esse é o batismo do Espírito. É uma coisa só, meus irmãos. O batismo de Cristo é do Espírito. Porque é Ele quem envia o Espírito, pelos méritos de Cristo, para salvar. Assim, batismo do Espírito Santo na palavra de Deus é uma referência à conversão. É o Espírito quem converte, aplicando os méritos do Senhor Jesus a uma alma necessitada, a um pecador que será salvo. Bem, o que é então este batismo com fogo? O versículo diz: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bem, esse batismo mencionado aqui em Mateus, marque isso, é um único batismo, não dois, um único batismo, com duas expressões ou com duas qualidades. Um único batismo com duas expressões ou com duas qualidades. Não são dois batismos mencionados, mas apenas um. Observe que o termo com, veja com clareza no seu versículo. A preposição com aqui está em itálico, deitadinha assim. Sabe o que é isso? Toda vez que uma palavra aparece em itálico, significa que ela não está no original. Foi a maneira que o tradutor tentou nos auxiliar. Assim nós podemos muito bem ler o texto da seguinte maneira: Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E não um batismo com Espírito, depois um batismo com fogo, mas um só batismo com Espírito
e com fogo. O batismo de Cristo ou do Espírito são o mesmo, pois é com o Espírito que Cristo batiza. A ideia aqui do versículo 11 é esta: um só batismo, uma só conversão, com duas obras grandiosas realizadas na conversão. Pense da seguinte maneira: como um banho, tomar banho e usar dois elementos para o seu banho. Fulano de tal tomou o seu banho usando sabonete e usando shampoo, mas foi um banho só. Essa é a maneira, a ideia que Mateus está expressando aqui do batismo de João, a respeito de Cristo, na conversão. Ele está dizendo que Cristo realizará uma obra dupla na conversão. Veja, é bastante óbvio isso através da palavra de Deus. Na conversão de uma pessoa, o Senhor dá o seu Espírito para habitar na vida da pessoa como selo da sua conversão. Vos batizará com o Espírito. E também, pelo mesmo Espírito, é realizada na vida de uma pessoa uma obra de perdão de pecados, de culpa, das obras da velha natureza, que é representada aqui simbolicamente pelo fogo. Com o fogo, vos batizará com o Espírito, vindo, descendo, como um selo, como diz Paulo em Romanos, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, porque Ele habita em nós. E Ele realiza essa obra que tem a semelhança de fogo, de queimar as impurezas. O ouro, a prata, através do fogo, estará eliminando as impurezas. Ele dá um novo caráter. Ele não só apaga os teus pecados e você continua um pecador pela vida, Ele vem habitar em você e Ele realiza esta obra de purificação, um novo caráter, uma nova vida. E é isso que João Batista está dizendo aqui. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Não será apenas perdão das tuas culpas e você continua com o mesmo caráter decaído, não. Será purificação, novo estado. Não completa libertação do pecado, você não se torna imaculado, mas um grande poder, uma grande fonte de água. E há muitos outros símbolos que apontam para isso. Então é isso que João Batista está dizendo. O Senhor Jesus o salvará de verdade. Não será apenas uma cerimônia para muitos que vêm atrás da cerimônia apenas. E Ele fará uma obra de habitação do Espírito Santo de Deus em vocês e a transformação do caráter, Espírito e fogo. Paulo, falando aos Coríntios, diz: quando eu estive entre vocês, a minha pregação não consistiu só em palavras de sabedoria humana, o Logos de Platão e o Logos de João, mas em demonstração do poder do Espírito. O que ele quis dizer? Ele começou a pular e dar cambalhota e bater na mesa? Não. Quer dizer que houve conversão. Ele não só falou e todo mundo foi embora tranquilo, intelectualmente satisfeito. Não, ali houve conversão, houve a operação do poder do Espírito pela palavra proclamada. Essa é a mesma ideia. Bem, eu gostaria de concluir por aqui, meus irmãos. Nosso tempo já se escorre. Nós ouvimos sobre João Batista. Seu caráter, sua mensagem, a sua postura como um pregador, mas há algo em suas palavras, nas próprias palavras de João Batista, que se aplicam a cada um de nós aqui também. Eu gostaria de concluir abrindo em João, capítulo 3, o versículo de número 30. Veja o versículo de número 28. Versículo 27, capítulo 3 de João. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos, ele está falando aos seus discípulos, vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, isto é, o próprio João, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está meu gozo cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você sabe o que isso significa, essas palavras? É necessário que ele, o Senhor, cresça e que eu diminua. Os seus negócios devem dar lugar aos negócios de Cristo Jesus. A glória de Cristo Jesus deve ser tudo para você. Em tua vida, as tuas propriedades, os teus poderes, a tua influência, os teus bens, a tua formação, os teus talentos são dele. E é assim que nós devemos pensar, meus irmãos, minhas irmãs, dia a dia, ano após ano, ele deve crescer
e eu devo proclamar ao Senhor Jesus Cristo, eu devo colocar o meu peso de influência, seja ele qual for, ou à medida dele, em suporte à sua causa, ao seu reino, ao avanço do seu evangelho e da sua palavra, que ele cresça e eu diminua. Menos atenção a mim e mais serviço a ele. E é claro que isso foi verdade a respeito de João Batista. Toda a sua mensagem, toda a sua vida era uma grande seta em direção ao Senhor Jesus Cristo. É necessário que ele cresça, e é nosso dever viver e agir assim, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, em nossas escolhas. É necessário que ele seja projetado.